Luiz, a gente recebe algumas solicitações sobre como ministrar alguns treinamentos, ou que tipo de treinamento a gente pode aplicar ou ministrar em alguns clientes. E eu queria conversar com você e discutir um pouquinho quais são esses escopos, o que você entende que hoje tem uma grande aderência a essas necessidades desses clientes. Legal, Renato. Compartilhar a informação acho que é sempre muito bem-vindo. Ainda mais porque quando a gente trata de equipes de manutenção industrial, muitas vezes a gente observa uma rotatividade razoavelmente grande. Então, os times estão toda hora mudando e nem sempre todos que entram têm o mesmo tipo de conhecimento sobre lubrificação. E lubrificação impacta muito numa manutenção eficiente, né, com eficiência máxima. Então, assim, a gente sempre parte do princípio de ter módulos do básico e vamos avançando os temas progressivamente. Então, entender, por exemplo, num primeiro módulo, o que é um lubrificante, quais são as características físico-químicas, entender o porquê que é importante se falar sobre viscosidade, como que a viscosidade se comporta com a temperatura, como que uma graxa é formulada, sabe? Esse tipo de conceito que é básico, mas se ele não é bem resolvido, ele impede avanços, né, mais substanciais em técnicas de lubrificação ou em lubrificação de alta performance. Então, acho que sempre partir do básico e depois ir avançando progressivamente. Eu acho que é bem interessante isso que você comentou. O módulo 1 que a gente ministra, que é o módulo do conhecimento básico sobre lubrificação, a gente aborda os aspectos de tribologia, que é exatamente a questão do estudo do atrito. A gente vê exatamente essas características físico-químicas, tanto de óleo, de graxa, de pastas também. A gente começa a fazer umas comparações, quando você deve usar um óleo, quando você deve usar uma graxa, a miscibilidade entre esses produtos. Explica um pouquinho como é que é a composição e a gente também, a grande entrega ao final desse primeiro módulo, vamos dizer assim, seria as pessoas terem condições de pelo menos minimamente indicar o lubrificante mais adequado para uma determinada aplicação. Exatamente. A gente faz isso com alguns elementos de máquinas mais importantes. E aí depois no módulo 2 a gente acaba avançando um pouco mais em algumas aplicações específicas, né? Sim, e nas suas condições críticas, né? Porque toda vez que a gente está falando de um lubrificante especial ou de um lubrificante de alta performance, ele vai diferir dos lubrificantes convencionais por conta da criticidade da condição operacional. Da exigência que é muito maior. Exato. Então, é entender quais são essas criticidades, como elas afetam o desempenho de um lubrificante e avançando em outros temas. A gente pode falar de eficiência energética, a gente pode falar de segurança alimentar, de segurança operacional, de biodegradabilidade, enfim. Temas que são mais avançados, mas sem entender o que é uma viscosidade, não dá pra gente falar sobre isso. Não dá para entender. E a gente faz a gente ministra esses treinamentos em loco, né, dentro do cliente, tá? Normalmente a gente procura fazer com equipes não muito pequenas e não muito grandes. Eu entendo que, por exemplo, um número interessante seria de no mínimo 10 participantes, e talvez no máximo 20, até por uma questão de aproveitamento de espaço. Tá? Ao final a gente acaba depois entregando um certificado por participação, tá? Entrega algum material didático. E eu acho que isso é um diferencial que a gente pode entender para o mercado em si, apesar de muitos outros concorrentes fazerem a mesma coisa, mas o que a gente quer fazer é cada vez mais um treinamento sob medida para aquele cliente. Considerando a realidade de cada equipe. Exatamente. É isso aí.